Tailândia, que é o segundo maior PIB da Ásia e conta com 70 milhões de pessoas, e Turquia, que é um país super importante da geopolítica internacional e sempre quis ingressar na União Europeia, aparentemente estão demonstrando um grande apelo, uma grande força para a entrada nos BRICS, aumentando ainda mais o poder da organização. O que será que isso significa para a geopolítica internacional e, claro, para um dos membros fundadores, o Brasil? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Biden, que faz declarações bastante polêmicas ali na Europa, em comemoração aos 80 anos do dia D, falando que o Putin não tem chance de vitória e que os Estados Unidos não abandonarão a Ucrânia enquanto a Ucrânia não obtiver a vitória naquela região. Inclusive com uma polêmica. Por que a Rússia não foi convidada para as comemorações da derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial, visto que ela foi tão relevante? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre as ações da Coreia do Sul, que volta a disparar balões em direção à Coreia do Norte, por que isso está acontecendo, e o Putin, que fala, assim, fortíssimo contra o Ocidente, reclamando que o Ocidente está fornecendo não só as armas, mas também tropas ocidentais, e que a Rússia dará uma resposta colocando armas contra posições ocidentais, ou seja, quase uma resposta em relação às atitudes ocidentais, e que sim, a Rússia pode fazer uso de armas nucleares, porque isso está previsto na sua própria Constituição, na sua própria doutrina nuclear. Para finalizar, será que a ameaça está sendo cumprida? Venezuela e Cuba receberão, dentro de um futuro próximo, equipamentos militares russos. Uma nova crise dos mísseis vem aí? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante polêmica envolvida aí no vídeo de hoje. Primeira notícia bem importante está ligada ao anúncio por parte de dois países. A Tailândia, que até já assinou uma carta de intenções de entrada para os BRICS, e da Turquia, que por meio de declarações oficiais do seu governo, também demonstrou essa intenção. São dois países com muito peso geopolítico internacional. E lembrando, pessoal, que as intenções não param por aí. A Rússia já falou, por exemplo, num passado recente, que existem mais de 30 países que têm o objetivo de entrar na organização, entrar nos BRICS. A Dilma, por exemplo, falou hoje, numa conferência, inclusive em reunião com o Putin, que os BRICS hoje, se for comparar em paridade do poder de compra, já superam até mesmo o G7, percebe? Em relação ao tamanho da economia. Se for pegar o tamanho da população, tá certo que é um pouco injusto, né, já que China e Índia estão na organização, aí então nem se fala. Ou seja, os BRICS vêm ganhando peso como um bloco político. Só que isso é importante, tá? Não são um bloco econômico, não é a União Europeia, Mercosul, não existe uma livre circulação de mercadorias. Mas a ideia dos BRICS, principalmente pós-guerra Rússia e Ucrânia, é ser uma organização que luta, que tenta ser a voz dos países emergentes ou dos países em desenvolvimento. Eles até falam, né, principalmente Rússia e China, que a ideia é trazer uma democratização da geopolítica. Não porque Rússia e China sejam países democráticos, não é isso que eu estou falando, nem mesmo eles. A ideia é de fazer com que esses países deem voz para aqueles que nunca foram ouvidos, já que só o G7, o grupo das nações mais ricas, é que sempre ditar as ordens da geopolítica internacional. Então, inicialmente os BRICS começaram ali, né, com Brasil, Rússia, Índia e China, depois South Africa, entrou, a gente teve no comecinho desse ano, a entrada seriam 6, né, mas a Argentina voltou atrás, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito e Emirados Árabes, e agora aparentemente os próximos da fila são Turquia e Tailândia. A Tailândia é o segundo maior PIB da Ásia, ou seja, um país bem significativo, uma alta produção industrial, estamos falando de 70 milhões de habitantes, e o Brasil, o Mercosul, tá, como um todo, fez um acordo, não exatamente com a Tailândia, mas com Singapura, um acordo de livre circulação de mercadorias. Dá a entender que a entrada da Tailândia, como já foi assinada a carta de intenção, é uma aproximação dos BRICS com aquele contexto de Sudeste Asiático, o que pode ser atrativo, inclusive, para o Brasil fechar mais algum tipo de comércio. Não que os BRICS sejam um bloco econômico, não são, né, de novo, mas faz parte de um grupo que discute questões econômicas. Então, a aproximação com a Ásia vai fazer com que os BRICS tenham a China, tem a Índia, tem a Rússia, na África agora, né, Egito, Etiópia, no Oriente Médio, Irã, Arábia Saudita, na América, Brasilzão, entende? Os BRICS vêm crescendo sua zona de influência.
A Turquia, se de fato entrar, cara, aí seria assim, um membro muito peso pesado, né? A Turquia tem ali o Estreito de Bósforo e Dardanelos, é um membro da OTAN. A Turquia, ela sempre quis entrar para a União Europeia, mas sempre foi boicotada pelos europeus. Eles alegam que a Turquia não é um país democrático e não possui uma democracia, aliás, possuem rixas ali, né? Com a própria Grécia, por disputas nas ilhas do Mediterrâneo, mas convenhamos, tá, que é um certo miguezinho. O que a União Europeia não quer é que o Parlamento Europeu, que aliás começaram as eleições, né, recentemente, é que o Parlamento Europeu ele tenha uma série de turcos que vão legislar, criar regras para toda a União Europeia. E o Parlamento Europeu é decidido de acordo com o tamanho de cada população. A Turquia é um país muito populoso, só perderia eventualmente para a Alemanha. Então seria o segundo país com mais eurodeputados no Parlamento Europeu. É isso que a União Europeia não quer. A Turquia parece ter se cansado e está indo para o lado BRICS da força também. Lembrando, pessoal, que os BRICS eles estão cada vez mais discutindo questões de mudança da configuração geopolítica internacional. Então, temas que são inclusive sensíveis ao Brasil, tá? Mudança, por exemplo, do FMI e do Banco Mundial, que são dois órgãos que foram criados dentro daquele contexto de Conferência de Bretton Woods, do contexto geopolítico, né? Segunda Guerra Mundial. E que são órgãos que fazem financiamento, só que exigem medidas de austeridade em troca. O BRICS, por exemplo, a partir do NDB, fala em um banco mais democrático, um banco que não vai exigir medidas tão radicais para fazer os empréstimos internacionais. Os BRICS, por exemplo, falam em mudança da configuração da ONU, por exemplo, a entrada de novos membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Tá certo que a China é um pouco reticente com essas ações, até porque dentro do G4, os 4 países que mais discutem o assunto, temos o Japão ali, por exemplo, né, e a Índia, que são rivais geopolíticos dos chineses. Mas os BRICS falam sobre essa mudança da configuração geopolítica internacional. E, claro, uma das pautas mais importantes, que é a própria desdolarização da economia internacional. Vai lembrar, pessoal, que os BRICS já cogitaram, entre eles mesmos, criar até uma nova moeda, uma moeda para transações. Não uma moeda única, não é que o Brasil vai eliminar sua moeda e ter uma moeda única com os chineses, mas usar uma moeda comum. Talvez o yuan, talvez uma moeda que será criada, por coincidência, né, todos os membros utilizam o R como o real, né, o rublo, tal, a rúpia, como a inicial da sua moeda, então poderia ser a moeda 5R? Cara, não sabemos exatamente, tá? Mas é fato que essa pauta vem ganhando força, inclusive com as sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, contra a Rússia. Não porque apoiem a Rússia, mas porque veem que deixar muito poder na mão dos americanos com o dólar, que é a moeda mundial, poderia eventualmente causar problemas em eventuais sanções e coisa que o valha. Ah, entendi. Então o Ricardo falou, né, que o dólar vai deixar de ser utilizado semana que vem e tal. Cara, eu não falei nada disso, hein? O dólar, ele ainda é a moeda mais utilizada no mercado internacional, é utilizado inclusive como reserva de valor e até mesmo para transações econômicas, como lastro por grande parte dos países. Pô, você sabe, cara, qualquer investimento internacional, enfim, viagem, possivelmente o dólar vai ser a moeda utilizada como referência. E de verdade, pessoal, se você está utilizando ou quer utilizar o dólar para investimentos, para importações, para viagens, eu tenho uma dica sensacional para vocês, que é utilizar a Nomad. A Nomad é uma conta digital que ela é aceita em mais de 180 países. Cara, de verdade, ela é 100% segura, tá? E é super simples de você abrir a conta. Eu vou deixar um link aqui para vocês na descrição. Você baixa ali, ó, o aplicativo, você faz todo o seu registro, que é 100% seguro. Se você fizer a comparação, por exemplo, de taxa de câmbio que você vai ter na Nomad e em casas de câmbio, por exemplo, a diferença, assim, é absurdo como a Nomad é muito mais barato. Além disso, você pode comparar. O IOF da Nomad, ele é muito menor do que os outros cartões de créditos internacionais. Não tem desculpa para você não utilizar para ter acesso aos seus dólares, até mesmo eventualmente como um investimento. Então, pessoal, link na descrição, não perde a oportunidade, tá? Nomad, uma conta digital 100% segura. Usa o meu cupom RICARDO20, que você vai ter acesso, além de todos os benefícios que eu já citei para vocês, essenciais, um cashback de até $20 na primeira utilização, na primeira conversão de câmbio que você for realizar. Belezinha, pessoal? Não perde a oportunidade, então tem acesso à Nomad, a melhor conta global 100% segura. Tamo junto? Então vamos continuar o vídeo aí, ó. Seguinte. Além de tudo, a gente teve também, galera, uma notícia importante acerca do Joe Biden. O Biden, ele fez uma viagem em direção ao continente europeu, como eu citei para vocês,
para participar da cerimônia dos 80 anos do dia D, do desembarque das tropas ali na Normandia. Inclusive, na época, os principais países, né, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, foram inclusive as 3 nações que hoje, a partir do Biden, Rei Charles III e o Justin Trudeau, mandaram seus representantes para fazer a cerimônia dos 80 anos do dia 6 de junho de 1944, ou seja, do dia D, o desembarque na Normandia. Essa celebração, claro que tem um peso muito grande, que é a derrota do eixo, tudo tal. Mas a parte geopolítica é o que mais interessa pra gente. Eu até analisei para vocês no vídeo de ontem o que seria e, cara, acabou se confirmando. Foi o Biden tentando mostrar para os países europeus que votar nele é melhor do que votar no Trump. É fato que o Trump ele tem uma política mais isolacionista na geopolítica internacional. Até cito para vocês a foto que eu coloquei ontem, vou colocar de novo, do Trump recostado na cadeira, porque estava praticando protecionismo contra todos os países europeus, e a Angela Merkel numa posição ali de confronto, né? Pô, e aí, Trump? Você não é um cara que vai querer integrar o mundo, tudo tal? O Biden falou, olha, a gente precisa, assim como derrotamos há 80 anos atrás, derrubar as ditaduras. Agora a Europa e os Estados Unidos precisam se unir. O mundo livre precisa estar unido, segundo o que o Biden, claro, considera como mundo livre. Então foi um recado aos europeus, apoiem Biden, não apoiem Trump. O Trump é mais isolacionista, inclusive na ajuda à Ucrânia. Além disso, ele deixou bem claro, pessoal, que a Rússia não tem futuro, Putin não tem futuro, que ele não vai deixar a Ucrânia deixar de apoiar a Ucrânia antes de uma vitória, inclusive colocando que ele nunca vai se curvar aos agressores. Afinal, se ele fizer isso, a Europa vai estar ameaçada. Tá vendo o medinho? Olha, se vocês votarem no Trump, talvez ele se curve aos agressores. E a Europa como um todo estará ameaçada. Então foi um recado bem claro, lembrando, pessoal, que o Zelensky também foi convidado, o Zelensky participou da cerimônia, e aliás até gerou um certo murmurinho, né? Por quê? Porque a Rússia, ela não participou. E aí tem aquele embate, né? Galera, você sabe que até eventos que aconteceram em 1944, 45, tem polarização. Ah, não, foi a Batalha de Stalingrado foi muito mais importante que o dia D e tal, não sei o que. Galera, vou deixar essas divisões para depois, mas é fato que a Rússia, ou na época a União Soviética, foi super relevante também para a derrota do eixo. Então, a Rússia não ter sido convidada gerou algumas rusgas. Óbvio, né, galera? Não acho que o Putin seria convidado. Mas convenhamos que a Rússia, uma coisa é o Estado e a sua história, outra coisa é o governo, né? São coisas completamente diferentes. Até mesmo dissidentes russos ou russos que não apoiam o governo Putin falaram que o Putin vai utilizar esse não convite à Rússia, que foi tão importante para a derrota do eixo, para a comemoração dos 80 anos da Normandia. Tá certo que, né, enfim, são contextos históricos diferentes. Isso pode ser utilizado com o Putin para falar, tá vendo? Eles estão humilhando o povo russo, eles não ligam para a Rússia. Então nós temos que unir contra esse ocidente, que até mesmo distorce a parte histórica envolvida na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, será que alguns russos deveriam ter sido chamados? Lembrando que a Rússia perdeu dezenas de milhões de soldados e civis também, né, na Segunda Guerra Mundial. Outra notícia, pessoal, que chama bastante atenção, está ligado à Coreia do Sul. A gente já tinha feito um vídeo aqui no passado, mas a coisa voltou a esquentar. Por quê? Coreia do Sul, ela costuma, a partir dos seus dissidentes da Coreia do Norte e alguns militantes pró-Coreia do Sul mesmo, mandar balões. Balões contendo pendrives com doramas, com filmes, com K-pop, contendo nota de dólares, contendo propaganda contra o Kim Jong-un e toda a sua família em direção à Coreia do Norte. O Congresso até tinha criado uma lei que vetava isso, proibia, só que o judiciário da Coreia do Sul considerou que isso era um desrespeito à liberdade de expressão. Então fez com que a Coreia do Sul pudesse voltar a fazer isso de novo, só que no final das contas, a Coreia do Norte ficou pé da vida e resolveu responder esses balões. Depende muito da fonte que você analisa, tá? Tem fonte que fala que foram 600, algumas fontes falam 3.500. Fato é que foram centenas, talvez até milhares de balões que a Coreia do Norte mandou em direção à Coreia do Sul. Professor, mandou com o quê, né? Porque se a Coreia do Norte mandou com lixo, entulho, restos e até mesmo fezes. Não estou brincando. A Coreia do Norte mandou fezes em direção à Coreia do Sul. A Coreia do Sul respondeu a isso, inclusive houve um rompimento de acordo, a Coreia do Norte já tinha rompido, né? Mas a Coreia do Sul rompeu o acordo agora, vai voltar a realizar exercícios militares próximos da fronteira, talvez até mesmo dentro do contexto de Freedom Shield, ou seja, com o apoio do exército americano, em provocação aos norte-coreanos.
E hoje, militantes sul-coreanos novamente fizeram envio de balões. Dessa vez, os balões com 200 mil panfletos contra o Kim Jong-un, 5 mil pendrives e 2 mil notas de $1, como propaganda anti-Coreia do Norte. Vamos ver, né, qual vai ser a resposta dos norte-coreanos contra essas ações sul-coreanas. E para finalizar, pessoal, mas não menos importante, porque tem a ver também com um expansionismo militar dos russos, o Putin deu uma resposta, inclusive para grandes mídias internacionais, sobre o futuro das ações da Rússia. Por quê? A gente vem discutindo aqui. A Alemanha autorizou o uso de armas ocidentais, armas alemãs, na Ucrânia. Estados Unidos foi pelo mesmo caminho. Ah, professor, mas não foi na Rússia como um todo, foi só ali próximo de Kharkiv porque tem ofensiva. É verdade, mas usou, e inclusive a Ucrânia já utilizou armas dos Estados Unidos para fazer a destruição de uma defesa antiaérea da Rússia, no território da Rússia. Os Países Baixos, por exemplo, autorizaram o uso de caças F-16 dentro do território da Rússia. A França está cogitando, por exemplo, já inclusive autorizou, tá? O envio de caças, treinamento de tropas, instrutores franceses no território ucraniano. Então a retórica fica cada vez maior. O Ocidente está esticando a corda, vamos colocar assim, para tentar fazer com que Kharkiv, ou a região nordeste da Ucrânia, ou a própria Ucrânia como um todo, não sofra uma derrota impactante. Só que o Putin respondeu a isso, né? E aí ele falou, galera, com todas as letras, né, que os países ocidentais, eles erram. Eles erram em achar que a gente não vai usar as nossas armas nucleares. Ele deixou bem claro, tá, que não é a intenção da Rússia fazer um ataque da OTAN, até ele falou com essas palavras, em russo, claro, né, que ele não seria imbecil por fazer um ataque contra nenhum país da OTAN, porque a OTAN é uma organização super poderosa. Mas que, se o Ocidente pensa que a Rússia eventualmente não usaria armas nucleares, o Ocidente está errado. Porque, segundo Putin, nós temos uma doutrina nuclear que permite o uso dessas armas em caso de ameaça à nossa soberania ou à nossa integridade territorial. Então, segundo ele, sim, armas nucleares podem ser utilizadas. E é que nem eu falo para vocês, professor, arma nuclear quer dizer então destruição em massa? Não necessariamente. Existem armas nucleares táticas, que inclusive estavam sendo utilizadas em exercícios militares conjuntos com Belarus, com a Bielorrússia de Alexander Lukashenko num passado recente aí. Então, caso haja o uso dessas armas nucleares, por haver um medo, né, de integridade territorial, penso que no primeiro momento o Putin testaria não no sentido de testar a arma, né, porque elas já foram testadas, mas testaria qual seria a resposta ocidental utilizando armas nucleares táticas, que destroem ele regionalmente, mas tem, de novo, né, o impacto de ser uma arma nuclear. E aí, ele também respondeu a essa intenção do Ocidente de ficar colocando armamentos ocidentais na Ucrânia. E aí ele foi bem explícito, tá? Ele falou assim, olha, a gente também está com a intenção de colocar armas próximas dos Estados Unidos e dos seus aliados. Inclusive ele falou, né? Por que nós não teríamos o direito de enviar a mesma classe de armas para as regiões do mundo onde os ataques podem ser feitos contra instalações de países que nos agridem? Ou seja, a justificativa de Estados Unidos, Alemanha, França, Polônia e por aí vai, de autorizar que a Ucrânia use armas ocidentais para atacar a Rússia, não, na verdade a gente só está autorizando aqui, atacar instalações militares que estariam atacando a Ucrânia. E a Rússia vai por aí também. Também. Então, por exemplo, existem instalações militares que estão produzindo esses equipamentos, esses mísseis de longo alcance, tudo tal. Por que a Rússia não pode colocar nos países rivais desses países, ou até mesmo os nossos aliados, armas, equipamentos que podem atacar essas instalações? Qual a diferença? A nossa integridade está sendo ferida. A integridade de vocês também pode, principalmente nessas áreas de instalação nuclear, de instalação militar. Só que daí, se a gente somar com declarações passadas, ele também falou, né? Olha, Europa, toma cuidado, hein? Porque a densidade demográfica de vocês é muito maior. Então, ataques eventuais contra instalações militares também poderiam pegar em posições de civis. Então, Putin continua fazendo ameaças. E para não falar que está ficando só nas ameaças, a coisa escalou ainda mais. Em que sentido, professor? A gente teve uma declaração forte, uma movimentação forte de instalações militares, equipamentos militares que vão ser posicionados na Venezuela, isso ainda não foi confirmado, mas em Cuba, e isso já foi confirmado. Eu, que sou professor de geografia, né? Sabe, né? Gosto bastante de geopolítica, história e tal, já tive que ensinar bastante vezes na minha vida crise dos mísseis. Cara, eu confesso que a coisa tá esquentando, né?
Em que sentido? A Rússia, ela anunciou que ela vai enviar um submarino nuclear, Kazan, e 3 navios para Cuba, para fazer exercícios conjuntos do dia 12 ao dia 17 de junho. Vale lembrar que a cúpula de paz na Suíça está marcada para o dia 15 e 16 de junho. Foi coincidência? Penso que não, tá? Ele está fazendo isso ao mesmo tempo que o Ocidente está liberando armas ocidentais para serem utilizadas contra a Rússia. É coincidência? Penso que não. Cuba deixou bem claro, a partir do seu ministério, que nenhum dos navios, nem mesmo o submarino nuclear, transporta armas nucleares, que não há esse perigo. Mas o submarino nuclear, lembrando, tá, não é que ele dispara armas nucleares, mas é um submarino de propulsão nuclear, que é muito mais tecnológico e muito mais difícil de ser percebido por radares. O Biden, quando ele viu essas declarações, falou que, por enquanto, não há grandes preocupações, os países têm direito de fazer exercícios nucleares. Aliás, exercícios militares, perdão. Mas é claro que a pressão aumenta ainda mais em cima dele. Por exemplo, Marco Rubio, que é um político bem importante dos Estados Unidos, falou que há mais de 30 anos que não tem submarinos russos com mísseis com capacidade nuclear, operando no Caribe. Se Cuba permitir que um deles atraque a 144 quilômetros do nosso território, o Biden deve sim tomar medidas. Ou seja, por mais que não estejam, supostamente, carregados com armamentos, dentro de um contexto em que o Ocidente coloca armas ocidentais na Ucrânia e autoriza os ataques, até mesmo com instrutores da OTAN, será que a Rússia não estaria fazendo o mesmo, colocando seus equipamentos na Venezuela e principalmente em Cuba? Teremos então uma nova crise dos mísseis, com a ameaça dos Estados Unidos de atacar Cuba se não tirar aquelas embarcações ou submarinos de propulsão nuclear, e Rússia prometendo defender Cuba? Galera, muitas vezes a história, aliás, né, o presente repete o passado. Será? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.